dia, boa tarde, boa noite. Se você está vendo esse vídeo é porque você tem tempo ocioso. E muito obrigado por ocupar conosco seu tempo ocioso. Meu nome é Rodrigo dos Santos. Eu sou Alan Pavão. E bem-vindo a mais um vídeo do Fantástico Mundo dos Heróis BR. Segue a vinheta. Eu nunca falo certo. Bem, é. Então, pessoal, mais uma vez estamos aqui com vocês falando sobre curiosidades de animes, games, filmes, séries e aquela coisa toda do público geek, nerd, otaku e lá se vai, né? Sendo que nós somos nerds do tempo que ser nerd não era legal, onde a gente era nerd e sofria bullying. Né? Que a coisa era difícil e só que você sofria bullying. E ainda mais que a gente é crente, então a gente sofria bullying duplo, por causa que além de você sofrer preconceito na rua, você sofria na igreja, porque né, todas as coisas que eram divertidas não era de Deus. Né? Então a gente quer falar hoje para vocês sobre o primeiro super-herói caxiense que não é o Anjo Urbano. Né? Se para nós que a gente vivia no tempo do bullying, imagina para esse cara. Né? O seu Altair Gelati, que ele é o criador do Homem-Força. Tá? O primeiro super-herói caxiense que já existiu. Tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas páginas aqui tá? Da historinha dele. Tá? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Tá? A historinha aqui preto e branco aqui por causa que foi feito um relançamento, tá? Das histórias clássicas. Se você quiser adquirir um desses aqui, fala com o Rogério, a gente vai achar o link da descrição, aí vai mandar pra você e fala com ele, tá? Que é o GBX que ele tá relançando, né? E a gente quer falar sobre isso porque, né, como a gente é herói brazuca, como a gente tem um Anjo Urbano, a gente quer também valorizar os heróis antigos, porque se não fosse o Seu Gelati, talvez a gente não estivesse fazendo história em quadrinho hoje, porque o Seu Gelati é uma pessoa que faz história em quadrinhos, onde os concorrentes dele não era Super-Homem nem Batman. O concorrente dele era Flash Gordon, Fantasma e Mandrake. Então o Seu Gelati é das antigas pra caramba. Ele é das antigas, Seu Gelati e guerreiro, porque se é difícil fazer quadrinho nacional hoje, imagina o Seu Gelati que começou fazendo isso na década de 60. Alan? Acho que até antes, porque assim, a gente já conhecia o trabalho dele, né? A gente tinha pesquisado na internet pra ver se tinha outros heróis. Eu vi um C pra vender. Eu vi um C pra vender. Já ouvia falar assim de Albatroz. E aí, as pessoas, por causa que o nome da editora é Editora Albatroz, a editora do Seu Gelati. E aí eles achavam que ia chamar o personagem dele, o Homem-Força, de Albatroz. As pessoas diziam, o personagem é Albatroz, o Albatroz, o Albatroz. A revista do Albatroz. A revista do Albatroz. Deixa eu ver se tem aqui. Eles achavam que era o personagem era Albatroz, né? Que sim, não conhecia direito. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Tem uma capa aqui. Tem várias capas. Tem uma capinha aqui, é que não dá pra ver direito. Mas a capa tá aqui, ó. Ó, se você olhar na capa aqui, tá escrito Albatroz. Mas Albatroz é uma editora, não é o título da revista. E aí se vendia como se fosse o personagem seria o herói Albatroz. E então eu conheci pela internet ali, porque, né, claro, isso é muito antigo, né, cara? Isso é o tempo dos nossos pais e tal. Daí eu vi que na internet tinha matérias falando que existia um herói que foi lançado antigamente e tal. Tem do vô, cara. Não tem do pai, né? Tem do vô, porque o Seu Gelati tem o quê? 80 e quantos anos? 80 e tantos já. Porque ele nasceu em 31, se eu não me engano. 31 ou 33. O Seu Gelati é... E daí eu fiquei sabendo também que a revista estava sendo financiada no Catarse, né? E daí o Rodrigo me convidou, disse, vamos lá no lançamento da revista. Nem sabia. A gente foi lá, tem umas fotos aqui, vou até deixar pra vocês dar uma olhada nas fotos aqui, ó. Vou botar aqui no vídeo aqui, ó. Olha a foto aqui. Daí conhecemos o Seu Gelati. Viu as fotos aí? Olha. Tem até meu sobrinho aqui, ó, que nada a ver com a história aqui, ó. Mas é bom a gente manter a próxima geração atualizada dos revistas em quadrinho. Porque se a gente tem revista em quadrinho hoje, se a gente tem heróis bons hoje, tá? Lembra que isso começou de algum lugar. O primeiro super-herói que existiu no mundo foi As Aventuras do Dr. Alpha, brasileiro. História em quadrinho começa no Brasil. Os gringos copiaram a ideia. Então não vem com essa história assim que vem de fora vem melhor, porque quem surgiu com a história em quadrinho foi os brasileiros. Mas segue ela. Então foi bem legal, a gente conversou com esse senhorzinho, super lúcido, assim, conversamos bastante. Ele contou toda a história dele, que tá no editorial da revista, tá contado ali um pouco da história dele. E assim, ele é um cara que, igual a gente, já desenhava na escola, na sala de aula ele desenhava igual a gente. E o que aconteceu?
ele fazia personagens, heróis, né? E ele, puxa, depois que ele tinha o mesmo conflito de crente assim, Rodrigo, porque ele estudava no colégio de padres e ele achava que, sabe, não podiam pegar ele desenhando que ia pegar mal, sabe? Ah, Não era uma cara, coisa que se incentivasse o você não gosta do desenho, styling, cara. super-heróis e não sei o quê. Era uma coisa meio Tem demonizada, um né? negócio da época aí, no pós-guerra aí, que foi proibido história em quadrinho, que demonizaram a história em quadrinho. História em quadrinho não permitiam que isso fosse lida, tanto é que até a mãe reprimia nós quando a gente era criança de ler história em quadrinho, porque dizia que não pegava bem, que não era de Deus, por causa que foi um negócio da igreja, a igreja proibia de ler, que, tipo, que era cultura inútil, que não se devia ler história em quadrinho. E hoje a gente sabe e recomenda pelo menos uma revista em quadrinho por dia ou um livro por mês, tá? Você tem que estar estudando para melhorar como indivíduo, como pessoa, para não falar besteira, tá? E se eu falar errado, lembra que eu tenho mestrado. Não, besteira, tudo estudar é bom para todo mundo. Hoje em dia já os quadrinhos já são respeitados, já se entende que é uma arte, que é e tal. Bom, então a história do Sr. Gelati ali, ele começou a fazer os desenhos dele, desenha super bem, né, cara? O cara desenhava demais já desde novo, assim, muito talentoso. E fez o personagem dele, fazia os desenhos dele e queria botar nas editoras, né? Queria tentar publicar. O que ele fez? Isso ele contou pra gente, né? E tá aí no editorial. Ele levou, né, quando ele tinha lá os seus 20 aninhos lá, ele levou um envelope com os desenhos dele para tentar publicar lá nas editoras. Claro que editoras só tinha em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então começa aí, o cara já se abalava a viajar daqui do Rio Grande do Sul até lá para tentar falar com os caras É, e publicar as coisas dele. Porque ele de tava, busão, né? O imagina, avião era imagina. caríssimo, cara. E de busão não era caro. É. E E, não né, era o ônibus executivo dele que se conhece hoje, não. e paralelo a isso ele tinha os outros trabalhos dele, né? Que ele fez curso de contador, daí, né? Naquele tempo chamavam contador, chamavam guarda-livres, essas coisas, né? Fez curso, daí ele foi trabalhar com isso e levava a profissão dele a sério e era um passatempo o desenho, né? Era um passatempo, daí no horário de folga ele desenhava. E tentava mesmo lá pros caras publicar. E o que aconteceu essa história? Que ele levou pros caras, entregou lá e tentava conversar com os caras. E os caras, não, a gente vai olhar teu material, não sei o quê. Digamos que dali um ano, dois, ele voltou lá pra falar com os caras. E a gente tá com teu material aqui. Pegaram aqui os envelopes dele. Tava do mesmo jeito, lacradinho, não tinha nem aberto e nem olhado os desenhos. Ele levou de volta, assim, indignado, né? Porque afinal era os original, não tinha nem xerox naquela época pra tu dar as É cópias pros verdade. caras. Ele estava com o original dele, né? Ele pegou de volta, né? Ninguém nem olhou. Daí ele tava indignado, chegou em casa e, claro, depois de viagem, largou lá, jogado lá, ficou muito indignado que os caras nem olharam, né? Daí teve um amigo dele lá que falou assim, ah, Gelado, isso aí não adianta tu chegar lá e largar lá na recepção. Tu tem que esperar chegar o cara certo, que é o diretor de criação lá, né? Ele que é o cara que vai olhar esse tipo de material, mas se tu não entregar na mão dele, não vai nem olhar, não vai nem querer saber. Tu tem que atacar esse cara assim na rua, assim, e sabe, abrir os envelopes e botar o desenho na mão dele. Ele tem que enxergar isso aí, senão ele não vai abrir o envelope. E daí ele fez isso. Ele tentou essa estratégia. Ele viu quem que era o cara certo. Quando o cara entrou, ele botou lá na mesa, espalhou os desenhos e começou a mostrar, né? E daí o cara meio que, não quis dar atenção, mas viu os desenhos, né? E ele disse, nossa, tu que fez isso aí? O cara se interessou pela arte dele, né? Daí ele falou, vamos conversar. Só que era, o que que era? Era o Homem-Força, né? Ele tinha desenhado o Homem-Força. Daí o cara falou assim pro segurança, pega esse moço aí, dá uma volta, mostra a gráfica toda pra ele, que eu vou conversar com a direção. E o cara conversou com a diretoria deles, porque ele queria muito publicar o material, porque era muito bom, né? Era um personagem legal, era bem desenhado. Só Mas isso que, era logo pós-guerra, né? Então o que se isso, vendia nessa época aí é, era quadrinho no América, e o né? que aconteceu assim, que essa editora, ela tinha contrato com os heróis gringos, né? Que era Fantasma, esses aí famosão, Sim, né? sim. Que até tem uma foto com o desenho do fantasma. Vou mandar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. E daí a editora, como ela tinha contrato já com essas grandes personagens gringos ali, ela tinha meio que um contrato de exclusividade. Então os caras não queriam outros personagens. Então eles gostaram, mas tiveram que abrir o jogo pra ele. Falaram, a gente gostou muito do teu material, a gente botaria aqui na revista o teu personagem aí, tu ia desenhar pra gente sempre esse carinha, mas
não podemos porque a gente já tem exclusividade com os outros personagens que vendem muito e a gente não vai, né, largar eles pra botar teu personagem. Daí, bom, a história dele meio que acabou aí, né? Ele voltou muito chateado e tal, mas o negócio que falaram pra ele, que recomendaram é assim, cara, isso aí não vai rolar personagem próprio. Mas tu pode fazer umas histórias genéricas, assim, que o que tá vendendo na época agora é histórias de guerra, né? Então, os caras faziam muito quadrinho de história sobre guerra e tal. E daí recomendaram isso pra ele. Ele pensou, né? Ele não queria mudar de lado, assim, Porque é do que ruim, ele né, cara? fazia, né? É igual a gente, assim, não quero o Anjo Urbano, quero que vocês desenhem outra coisa aqui que eu Que vou já aconteceu com pagar. nós, né? E a gente não Já, quis, né? eu não quero fazer, eu quero desenhar o urbano. Mas é que ele não tinha. Ele tinha muita vontade de publicar desenhos dele, sabe? De qualquer forma. E foi a forma que ele encontrou, né? Então ele foi lá, se meteu a desenhar. E foi desenhar os quadrinhos de guerra dele. Até tem a história que ele contou também pra gente, que a revista tinha vários números, assim, né? Daí os caras falaram pra ele, teus quadrinhos vão sair na edição, por exemplo, número 8. Daí ele comprava, sempre nas bancas, comprava, né? A número 6, a número 7. Quando chegou, foi comprar, não achou, comprou a 9, a 10. Pularam aquela edição, né? Daí ele, quando pôde viajar de novo, ele foi lá falar com os caras e eles falaram assim, né? Porque aquele tempo, né? O contato dos caras não tinha e-mail, né, cara? É O verdade. telefone era carta e viajar, né, cara? E ele viajou com os caras e falou assim: sabe o que aconteceu com a revista que tu desenhou, o número 8? Todo o nosso estoque dessa revista tava todo juntinho lá, né? Antes de mandar para as livrarias, para as bancas, deu uma inundação lá na cidade, inundou tudo, se perdeu praticamente toda aquela edição da revista. Então aquele número 8 lá se tornou super raro. Eles pegaram uma meia dúzia que tinha se salvado e deram uns lá para ele ter na mão o material que ele fez. Mas ele é muito azarado, né, cara? Aquele cara é Ele é muito muito assim. guerreiro e muito azarado. Seu gelate. Porque foi boicotado lá do personagem dele. Quando ele conseguiu publicar, o troço foi todo água abaixo, se perdeu tudo. Mas depois ele continuou desenhando muitas histórias de guerra que saíram nessa revista e em outras revistas. Teve outro lance também que ele foi muito sacaneado, que tinha um livro lá, um livro nacional, assim. Aquele que fez a capa? Isso. Não, ele fez tudo, na verdade. Ele Ah, gostava muito do livro. eu sei que é aquele que fez a capa, que os caras publicaram e não botaram nem os créditos dele. Isso aconteceu. A imagem dele de capa foi muito usada por aí e ele deixou quieto, né? Ninguém deu crédito pra ele. Mas foi assim, ele pegou um livro assim que ele gostou muito assim e disse: vou fazer uma versão de quadrinhos do livro, né? Fez todo o desenho lá, desenhou toda a história lá e apresentou para umas editoras assim. E as editoras, ninguém quis comprar dele, né? Até teve um negócio que estava em outro formato, de um tipo de desenho, eles queriam que fosse a nanquim, ele disse que não ia redesenhar tudo. Acabou que ninguém comprou. Só que a editora ficou com a ideia, né? A editora gostou da ideia. E disseram, vamos comprar os direitos desse negócio, da história. Então eles foram na editora que fez o livro e compraram os direitos da história, quadrinização oficial daquele livro. Então o seu Gelati foi boicotado de novo. Um dia eles pegaram outro desenhista que fez lá barato, que fez do jeito que eles queriam, e lançaram essa história que ele teve a ideia de fazer a versão, os caras compraram os direitos. Mais ou menos um negócio que houve um processo aí dizendo que a Netflix, ela meio que surrupiou a ideia da série Stranger Things, né? Sim. Que foi que nem nós, assim, ir com a revista do Urbano. Foi dois caras com um roteiro, disseram, olha, a história é essa, o que vocês acham? Os caras ficaram de pensar, disseram que não e mais tarde lançaram uma história muito parecida. Basicamente pegaram a ideia dos caras e deram uma melhorada com outros roteiristas lá e lançaram. Tu sabe que falando nisso, Bem chato, e foi o que aconteceu com o seu eu Gelati, né? não, tu tem um negócio pra falar do seu gelate ainda? É isso? Mais um pouquinho, dá pra falar. Tá. Do Eu queria Homem te falar um Força, negócio, só um detalhe. Quando eu tava vendo Operação Big Hero, cara, eu achei muito parecido com a história do Anjo Urbano, muitas cara. coisas, É muitas muito coisas. parecido com a história do Anjo Urbano, cara. Que ele inventa algo que ajuda as pessoas e daí ele usa aquilo pra ser super-herói. Cara, Operação Big Hero é muito parecido com o Anjo Urbano. E o Anjo Urbano é muito mais velho que aquele filme, tá? Então, não sei, cara. A gente tá aqui de boa conversando aqui no Facebook, aqui, né, conversando no YouTube. E tem um gringo aí só olhando essas coisas aí pra tentar roubar vocês depois, tá?
Até tem o Blank do Rod Mas tem Gonzalez, muito. do Rod Gonzalez, né? Que é, vou mostrar a imagem aqui do Blank. Se você vê, né, que ele é um negócio assim, ele já era muito, existia muito mais tempo do que quando surgiu o novo planador do Duende Júnior, né, cara? Então vai saber se não tem alguma coisa a ver. Mas continua. Cara, isso acontece mais do que a gente imagina, né, cara? Porque se tem algo que existe, às vezes não está registrado, qualquer um pode usar, né, cara? É Então, verdade. ficar a dica aí para as pessoas sempre registrar as coisas aí de algum modo para não ser copiado. Ah, não, o que eu ia falar da história dele é essa, né? Apesar de todos esses reveses aí, que foram três aí, que ele foi sacaneado aí, no final ele conseguiu publicar, né, uma história desenhada por ele, muitas histórias de guerra, mas o que ele queria mesmo era um herói, né? Porque ele é um cara todo certinho, todo correto, sabe? E a gente até vê por essa postura, até tem mais um negócio muito legal da história dele, que é assim, ó, depois ele, além de ser contador, ele fez a própria gráfica dele, porque ele precisava dos materiais para fazer os desenhos, para fazer toda a parte de tipo serigrafia lá do negócio. Ele comprou equipamentos e tal, e acabou tendo tanto equipamento que ele fez uma gráfica, né? Então ele se deu bem E a assim na gráfica existe até vida. hoje, tá? É, A a gráfica família existe, a família dele leva a toca a gráfica. gráfica e tudo, e foi uma O, das pioneiras na É, cidade ele e era falou, o muito. seu Gelati, que o problema é que a gráfica nasceu e morreu Homem-Força, né? E, e assim, E assim, ele quando ele ia para essas viagens aí para falar com os caras, ele já tava depois de um tempo já tava vendendo as histórias dele bastante, né? Ele só ia lá entregar as histórias de guerra lá pros caras e recebeu o cheque dele, né, cara? Ele tava grandão, assim, porque ele é um cara que desenhava muito e tava bem acima do pessoal, assim, no mercado, assim, né? Até dá pra ver nos gibi, tem três histórias do Homem-Força nesse gibi ali. E cada uma é de tipo, 10 anos depois. Tu vê que o cara desenha muito melhor. A primeira tá muito boa, mas só vai evoluindo, assim, o desenho dele, né? Porque ele é um cara que ele devia desenhar o tempo inteiro, assim, quando tava fora do trabalho. E o que aconteceu? Ele, é uma história que ele foi com a esposa dele, né? Fazer esse negócio dele de entregar quadrinhos lá pros caras, né? Entregar as histórias, receber dinheiro, não sei o quê. E teve uma conversa que não foi ele que viu, foi a esposa dele que viu. Os outros desenhistas, né, estavam falando assim: "Ah, o gaúcho tá aí de novo". E quando o gaúcho tá aí, sabe o que que acontece, né? E os outros desenhistas olhavam os desenhos dele e ficavam indignados, porque ele desenhava muito bem, né? E quando ele Sim, ele desenhava vendia, de cabeça sem modelo nenhum, né? sim, desde sempre ele aprendeu, tipo, desenhar sozinho e ele não precisava de referência, né? Ele desenhava tudo de cabeça. E depois até um desenhista mais tarde falou pra ele, cara, ele falou pra ele não desenhar sempre de cabeça, né? Ele falou, as coisas já existem, tu não precisa inventar da tua cabeça. Já existe carro, já existe avião, tu aprenda a desenhar com referência. O desenhista falou pra ele. É E verdade. aí ele evoluiu mais ainda, porque quando ele tava fazendo essas artes de guerra, né, ele tinha que desenhar tanque de guerra, avião de guerra. Então ele comprava os modelinhos de avião, pegava um aviãozinho, desenhava até os parafusos, ele desenhava todos em detalhe. Daí foi uma boa dica, assim, que ajudou ele a evoluir, né? E daí, nessa história aí, como os caras ficavam com um pouco de inveja deles, outros desenhistas falavam assim, poxa, o gaúcho tá aí, esse mês a gente vai ganhar menos, porque ele vai ganhar um cheque aí com bom valor aí do cachê dele, e nós que trabalhamos aqui na Fixo vamos ganhar bem menos. E a esposa dele contou pra ele, né? Puxa, olha só, né? Os caras falaram aí que, puxa, teu trabalho é muito bom, eles vão ganhar menos e tal. E ele, cara, ele achou legal, claro, ficou lisonjeado, mas por outro lado ele ficou triste. Ele falou, puxa vida, eu tô tirando É. sustento dos caras que vivem só disso, porque eles são só desenhistas. E eu não, pra mim isso aqui é um hobby. Meu trabalho é a minha empresa lá, eu sou contador, É. tenho a minha gráfica. Isso aqui não é para eu ganhar dinheiro. Então ele se sentiu mal. Se sentiu mal porque estava tirando o ganha-pão, né? O dinheiro da família dos outros caras. E ele resolveu parar de Pois trabalhar com é, isso. cara, por que que o meu sucesso tem que ser o teu fracasso? Por que que a minha alegria tem que ser a tua tristeza? Né? Botar a mão na consciência, né? E o seu Gelati, nossa, foi muito nobre, muito samurai da parte É dele de fazer difícil isso. alguém pensar assim, porque qualquer um, né, cara? Se tu tem uma oficina mecânica, outra pessoa abre outra oficina, tu pensa, o cara roubou, vai roubar meus clientes. Ninguém pensa que tem cliente para todo mundo, né? Que é
eu acho que é o certo de se pensar. E ele, puxa, ele pensou assim, pacha, eu não quero prejudicar os caras, não vou tirar o dinheiro dos caras. Tipo, desistiu de vender as histórias dele pra deixar pros caras ganharem mais, assim. Muito legal da parte dele. Mas daí, depois de um tempo, né, daí ele parou de escrever essas histórias de guerra, o que aconteceu? Ele ainda queria trabalhar como em força, fazia os desenhos deles, falaram, cara, tu tem tua gráfica, tu tem todas as coisas aí, né, todo o material, faz uma revista, nem que seja só pra região aí, e aí tu vai fazer o teu Homem-Força, teu personagem. E ele gostou da ideia e disse, isso aí mesmo que eu vou fazer. Daí começou a fazer a revista do Albatross, que teve, sei lá, mais de 40, 50 números, que não sei se era todo mês, mas de um tempo em outro ele ia fazendo as histórias, ia publicando ali, e botava nas bancas e tinha a tiragenzinha dele. E mais uma conquista ali, né? Que ele, além de conseguir publicar os desenhos dele numa grande editora, ele conseguiu publicar o personagem dele. Não como ele queria, talvez para uma editora, para todo o país, mas botou no mercado e fez a história dele também no mundo dos super-heróis também, né? Muito legal. Então fica a dica aí, pessoal, né? Até eu sugeri para o Denil de colocar o Homem-Força, né, na Alpha, a primeira ordem, né? Que está trazendo aí os heróis aí clássicos, né? Como o Capitão 7, o Raio Negro, o Flama, o Homem-Lua. Estão trazendo esses, né? O Capitão Gralha. Então botar também o Homem-Força, que o Homem-Força também faz parte dos nossos heróis nacionais. E até é o seguinte, né? Quando a gente teve lá, eu tive lá do Rio, no prêmio da HQ, a gente viu vários artistas nacionais, mas nenhum era autor dos seus próprios personagens. Então, né, fica a dica também aí pro seu Violate aí, né? E assim, galera, a gente tá aí com a ideia, conversou com ele, e a gente tá pensando em fazer futuramente um crossover aí do Homem-Força com o Anjo Urbano. Que talvez seja um negócio tipo o Ministério da Dor dos Meninos Poderosa. Não, não. Vou botar uma ceninha aí. Não, não, deixa quieto. Tá, é zoeira. Mas a gente vai fazer um crossover sim, tá? E vamos amadurecer a ideia, vai ficar legal. Era isso então, É isso valeu aí. pessoal, obrigado pela atenção e valeu. Fica a dica aí de leitura.